Saudações, exploradores da verdade bíblica. Preparem-se para uma jornada fascinante pelo cenário profético de Israel. Neste vídeo, mergulharemos de cabeça na conexão entre os conflitos em Israel e o plano divino para o fim dos tempos. Sem rodeios, abrimos com a importância crucial do contexto bíblico, desvendando mistérios escondidos há séculos. Não apenas discutiremos eventos atuais, mas desvendaremos profecias antigas, conectando pontos esquecidos. Fiquem ligados para uma experiência única, onde cada detalhe se entrelaça numa narrativa de impacto profundo. A apresentação do contexto bíblico. Israel, a terra onde a história divina se entrelaça com o destino da humanidade. Num contexto histórico que transcende eras, Israel emerge como palco central nas Escrituras. Sob céus estrelados e desertos resplandecentes, a geografia de Israel se torna um mapa sagrado, delineando promessas e cumprimentos proféticos. Do Gênesis ao Apocalipse, o texto sagrado ecoa a relevância de Israel. Abraão, o patriarca, recebe promessas de uma descendência numerosa. Jerusalém, cidade celestial, é palco de visões apocalípticas. Profetas como Isaías e Daniel lançam luz sobre tempos vindouros, enquanto o Salmo 122 clama pela paz de Jerusalém. Caminhando pelos vales da narrativa bíblica, Moisés lidera o êxodo, Davi reina em Sião e profecias brotam como fontes eternas. O próprio Jesus trilha a Terra Santa, cumprindo promessas antigas. Neste mergulho profundo, desvelamos não apenas fatos históricos, mas as linhas invisíveis que conectam Israel ao tapete profético. Cada palavra, cada montanha, carrega o eco do divino. Convidamos você a explorar não apenas a geografia de Israel, mas a geografia dos desígnios celestiais, onde a verdadeira história se revela. Prepare-se para uma jornada onde o passado se entrelaça com o futuro, e a Bíblia se desdobra como o mapa da eternidade. A guerra em Israel à luz das profecias bíblicas. No epicentro do cenário geopolítico, as sombras das profecias milenares desdobram-se sobre Israel, pintando um quadro vívido dos eventos contemporâneos. Neste intricado jogo de peças divinas, as Escrituras ecoam com profunda ressonância, revelando previsões que transcendem o tempo. Ezequiel, visionário nas eras antigas, delineou a visão dos ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Dize-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Será que este renascimento conecta-se às reviravoltas na moderna Israel? Daniel, em suas profecias apocalípticas,
desvendou o futuro como um pergaminho desdobrado pelo Criador, onde nações se ergueriam e cairiam. O tabuleiro de xadrez geopolítico, hoje, reflete essas mesmas movimentações. Ao examinarmos o livro de Zacarias, encontramos vislumbres de conflitos e cercos, evocando imagens do presente. Jerusalém, cidade de paz e controvérsias, permanece no epicentro das atenções proféticas. Mateus 24, as palavras do próprio Redentor, ressoam como um alerta sobre tempos de agitação e perplexidade. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nesse tabuleiro profético, as peças se movem, entrelaçando passado e presente. Cada batalha, cada fronteira, ecoa com a reverberação das palavras sagradas. Enquanto testemunhamos as manchetes contemporâneas, somos desafiados a levantar o véu das Escrituras e discernir os sinais nos céus e na terra. A guerra em Israel, ponto de interseção entre profecia e realidade, convida-nos a contemplar os desígnios divinos em curso, onde o passado ecoa no presente e o futuro se revela nas páginas sagradas. A guerra em Israel e os sinais dos tempos finais. Em meio ao estrondo dos conflitos em Israel, as implicações teológicas e espirituais transcendem as manchetes mundiais, penetrando nas camadas mais profundas da escatologia bíblica. Estamos diante de um tabuleiro onde as peças da profecia se movem, e é imperativo entendermos o que está em jogo. A guerra em Israel, à luz dos tempos finais, não é apenas um campo de batalha geopolítico. É um teatro onde os desígnios divinos se manifestam. As Escrituras, ricas em metáforas e simbolismos, tecem uma narrativa que desvela a complexidade desses momentos. Nesse emaranhado de significados, surgem perguntas cruciais. Estamos testemunhando o cumprimento das visões apocalípticas? Os conflitos em Israel são prenúncios de eventos transcendentes? Em nossa análise, mergulhamos nas águas profundas da teologia escatológica, onde as fronteiras entre o terreno e o celestial se desvanecem. A guerra em Israel não é apenas uma narrativa destrutiva, é uma interseção entre o visível e o invisível, uma dança cósmica que ecoa nos corredores da eternidade. Olhar para além das fumaças dos campos de batalha é desvendar os sinais que apontam para além do horizonte, um chamado para compreendermos os tempos e discernirmos os movimentos do divino na história humana. Ao contemplarmos as profecias que cercam a guerra em Israel, deparamo-nos com um intricado mosaico de interpretações entre as diferentes denominações cristãs. Cada vertente teológica lança sua luz sobre as Escrituras, delineando caminhos únicos na compreensão dos eventos proféticos. Os evangélicos muitas vezes traçam paralelos diretos entre os conflitos em Israel e as visões apocalípticas, vendo nos acontecimentos atuais os sinais de um iminente desfecho escatológico. Contrastando, algumas denominações mais tradicionais adotam uma abordagem mais cautelosa, interpretando essas passagens proféticas como símbolos abertos a diversas leituras. As nuances interpretativas se estendem ainda às diferenças na compreensão dos tempos finais e da natureza das profecias bíblicas. Algumas correntes enfatizam o papel específico de Israel no plano divino, enquanto outras ampliam o escopo, incluindo eventos globais como parte integral do desdobramento escatológico. Nesse diálogo teológico, emerge não apenas a diversidade, mas também a unidade na busca por decifrar os mistérios proféticos. O debate ressoa como um convite à reflexão, desafiando as fronteiras denominacionais e fomentando um diálogo construtivo sobre as narrativas que moldam nossa compreensão coletiva dos desígnios divinos. Neste turbilhão de interpretações e eventos, é vital ancorar-nos na mensagem eterna de esperança que as Escrituras oferecem. Em meio às incertezas do mundo, as promessas divinas permanecem como faróis, guiando-nos para um porto seguro. A Bíblia, repleta de narrativas de superação e renovação, convida-nos a transcender as tribulações, encontrando consolo na fé. Assim como os heróis bíblicos enfrentaram seus desertos, nossas próprias jornadas são iluminadas pela promessa de um amanhã mais brilhante. Que, em meio aos desafios, possamos nos voltar para as páginas sagradas, descobrindo nelas lições atemporais de perseverança e fé.
Que a esperança, como uma chama inextinguível, arda em nossos corações, impulsionando-nos a enfrentar os dias vindouros com coragem e confiança. Num mundo repleto de incertezas geopolíticas e mudanças rápidas, a busca por uma conexão espiritual mais profunda é o alicerce que nos sustenta. Reflexão e oração tornam-se bússolas nessa jornada, proporcionando clareza em meio ao caos e fortalecendo-nos para enfrentar os desafios com fé inabalável. Que, ao nos depararmos com os capítulos desconhecidos do futuro, possamos encontrar conforto nas promessas divinas e inspiração para moldar um amanhã repleto de esperança e propósito. A riqueza das nossas discussões reside na diversidade de perspectivas que cada um traz para a mesa. Quero ouvir sua opinião e responder às suas perguntas sobre o intricado panorama entre a guerra em Israel e as profecias bíblicas. Os comentários são um espaço onde as vozes são ouvidas. Além disso, convido você a tomar parte na ampliação dessa comunidade de pensadores, compartilhando este vídeo com amigos e familiares. Juntos podemos estender os alcances deste diálogo e criar uma rede de aprendizado inspiradora. Vamos transformar este espaço virtual em um ambiente onde a sabedoria coletiva floresce. Ansioso para ler suas contribuições nos comentários e testemunhar o crescimento desta comunidade de reflexão e fé. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de descoberta e compreensão.